Havendo número regimental, declaro aberta a 17ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte para a primeira sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas da 15ª e 16ª reuniões. As senhoras e os senhores senadores que aprovam, queiram permanecer como se encontram. Aprovado. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. Informo que a presente reunião destina-se à deliberação dos itens de número 1 a 20 da pauta. Porém, a pedido dos senhores relatores, ficam retirados de pauta os itens 2, 3, 4, 5, 13 e 15. O requerimento número 52, item 17 da pauta, foi definidamente retirada pelo seu autor, senador Eduardo Girão, nos termos do artigo 256 do Regimento Interno. Eu quero aproveitar essa oportunidade, senhores senadores, com o intuito de dinamizar e aumentar o fluxo de informações entre os membros da nossa Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Procuro sempre buscar matérias relacionadas aos temas da comissão para que tenhamos cada vez mais subsídios para as nossas respectivas discussões. O Plano Nacional de Educação, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da República, foi instituído pela Lei nº 13.005 de 2014, tendo como período de vigência a década de 2014 a 2024. Como é de conhecimento de todos, esta é uma política de Estado que visa concretizar, por meio de estratégias, 20 metas consideradas fundamentais para o desenvolvimento educacional do Brasil. Sendo assim, trago ao conhecimento de Vossas Excelências alguns dados coletados pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e divulgados no dia de hoje pelo portal G1. Segundo o levantamento de 16 das 20 metas, ou seja, 80% das metas do Plano Nacional de Educação estão estagnadas, enquanto outras 4 estão parcialmente cumpridas. Dentre as metas atrasadas, destaco algumas. Meta 1, educação infantil. Para variar, como sempre, a meta era ter 100% das crianças de 4 a 5 anos matriculadas na pré-escola até 2016 e 50% das crianças com até 3 anos matriculadas em creches até 2024. A situação atualizada está crítica. Em 2017, apenas 34,1% das crianças até 3 anos tiveram acesso à educação infantil. Para reverter o quadro, seria necessário investir o suficiente para garantir o acesso de mais de 20% dessa população, dessa respectiva faixa etária. Meta 5, alfabetização. Alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. O prazo vai até 2024, mas o andamento da alfabetização é lento. Em 2014, 77,8% das crianças tinham habilidades de leitura, 65,5% em escrita e 42,9% em matemática. Em 2016, os dados não avançaram muito. Eram de 78,3% para a leitura, 66,2% para a escrita e 45,5% para a matemática. Meta 6. Educação em tempo integral. O objetivo era oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas e atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica até 2024.
Conhecido internacionalmente como modelo educacional que deu certo, os dados apontam queda nas matrículas em tempo integral. Em 2017, 28,6% das crianças estavam matriculadas. Em 2018, esse percentual caiu para 23,2%. Ao invés de estarmos aumentando, estamos diminuindo. Meta 17. Salário do professor. Equiparar até 2020 os salários dos professores das redes públicas de educação básica ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente. O rendimento médio de um professor em 2013 era menor que os profissionais de mesma formação. O dado apontava a necessidade de aumentar em 30% o pagamento dos professores, o que também não aconteceu. Para agravar ainda mais o não cumprimento dessas e outras metas, o Brasil vive uma grave crise de desinvestimento na educação. Os recursos do Ministério da Educação diminuíram em 56% entre 2014 e 2018. Em 2019, apesar do Ministério da Economia ter desbloqueado o valor de 1,570 bilhão do orçamento do Ministério da Educação na última semana, ainda estamos somando um valor de 6,4 bilhões em contingenciamentos. É preciso fazer do plano da educação o nosso norte, pois se cumprirmos as metas, aumentando os investimentos, conseguiremos alcançar a educação que tanto sonhamos e desejamos. Vamos ao item 1 da pauta. Senhor presidente, esse documento que foi lido é de quem? Portal G1, foi publicado ontem. Foi publicado, mas de autoria da campanha... De autoria da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Isto, não pela Campanha Nacional Direito à Educação. Inclusive, semana passada, este movimento esteve aqui presente na Comissão de Educação, representada pelo seu presidente, né, coordenador, presidente Daniel Cara, né? E Vossa Excelência havia, numa das ocasiões, até falado com a comissão e comigo também na condição de vice-presidente, de nós nos determos, se Vossa Excelência se lembra, nos determos nos temas essenciais para a educação no Brasil. Porque tudo é importante, é claro, a denominação de uma rodovia, uma data festiva, mas não perdermos de vista certos referenciais fundamentais para o desenvolvimento, manutenção, consolidação. Um deles é o Fundeb, não há dúvida, né? Nós estamos discutindo bastante tornar o Fundeb assim um tema permanente da Constituição. Mas eu penso que praticamente cada um desses temas mereceria assim um debate com o Ministério da Educação e com alguns, quer dizer, por exemplo, pegar o acesso à creche, né? Quer dizer, a gente ter só um debate sobre acesso à creche, que é uma das metas do PNE. Educação pré-escolar é essencial, fundamental termos um tema, quer dizer, um ciclo de discussões e de debates sobre cada uma dessas metas, ou educação em tempo integral. Eu diria fundamental não só para a educação, mas para a segurança, né? Para ter menos criminalidade, mais gente na escola, não havendo evasão, o financiamento atual, porque o Fundeb, mesmo que se repense, né, e se veja essa complementação da União, é algo que vai para 2021. Então, a gente poderia, se Vossa Excelência concordar também, e sei que é sua intenção também, nós pensarmos assim num ciclo de abordagem de cada uma das metas,
e sabermos exatamente por onde que o Ministério da Educação caminha, né, nessa articulação até com os outros ministérios, e fazermos disto assim uma perspectiva de termos assim um debate bem direcionado e avaliando as metas naquilo que foi lido aí, está tão bem escrito, né? E se Vossa Excelência concordar, eu acho que nós poderíamos, né, pensar em organizar e na semana que vem propor para a comissão, né, um apanhado, debate, audiência pública sobre cada um dos itens levantados e ver e chamar a pessoa do MEC, né, quer dizer, a educação infantil é um DIME também, né, não é tanto com sede, mas a pré-escola também é um DIME, mas depois educação em tempo integral, na verdade, são todos, e termos posicionamentos desta comissão para mudar a realidade. Então, queria, se Vossa Excelência concordar, né, propor nesse sentido. Essa é sempre a minha intenção de, no início dos trabalhos, levantar alguns temas para reflexão e, evidente, para discussão e desenvolvimento de uma política de acompanhamento e de, por que não dizer, de incentivo por nossa parte, para que possamos impulsionar os conceitos, os métodos e as práticas para atingir os objetivos tais como foram previstos até 2024. E Vossa Excelência, como sempre, senador Flávio Arnes, demonstra conhecimento de causa como poucos e preocupação também bastante acurada a respeito desse assunto. Eu acho que essa foi realmente a minha intenção. Na medida que eu só queria fazer uma sugestão, porque como nós participamos de muitas outras comissões e temos realmente um tempo exíguo em determinados horários, em determinados momentos, que nós pudéssemos fazer uns ciclos de debate com menos participantes, com 1 ou 2 de repente, ou 3 no máximo, porque daí nós poderíamos fazer ciclos de debates objetivos, sucintos, rápidos, buscaríamos as informações do governo, que mandaria um representante da área específica, junto com talvez mais um debatedor independente, que nós pudéssemos ampliar um pouco a discussão e assim procedermos os estudos de ciclos ou de audiência pública, porque são temas extremamente importantes, como Vossa Excelência relatou. A pré-escola, né? A educação integral, senador Jorginho, são temas, na minha opinião, fundamental, até vital para o futuro da educação no país. E na medida que nós não vamos atingir a meta, porque já estamos acusando que não vamos atingir a meta, inclusive os recursos para a educação têm diminuído significativamente. Eu acho que, no mínimo, nós temos a obrigação, enquanto membros dessa comissão, de levantar essa bola, de discutir esse problema e de alertar as nossas autoridades para o descumprimento das metas, que isso é muito ruim para o Brasil. Então, eu fico à disposição de Vossa Excelência para sugerir os ciclos de debates, para que, e aí, Vossa Excelência já está, como sempre, autorizado, na condição de vice-presidente, a marcar as audiências públicas, e na hipótese de um de nós não pudermos estar presente, assume a responsabilidade de dirigir os trabalhos, e com isso nós vamos ampliando o debate e construindo uma pauta positiva para a Comissão de Educação. Se Vossa Excelência concordar, eu agradeço e vamos dar sequência, então, à nossa reunião, examinando o item número 1 da pauta, que é o projeto de lei complementar de número 17/2019, não terminativo, que exclui os espetáculos circenses
da incidência de imposto sobre serviço de qualquer natureza. A autoria desse projeto é do senador Álvaro Dias e a relatoria é do senador Isalci Lucas. E o relatório do senador Isalci é pela aprovação, com uma emenda que apresenta. Observação: a matéria será apreciada pela Comissão também de Assuntos Econômicos. Então, concedo a palavra ao senador Isalci Lucas para a leitura e defesa do seu relatório. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu só quero, antes de ler o relatório, também manifestar aqui minha preocupação, né, com o relatório apresentado do Plano Nacional de Educação. Eu que tive o privilégio de participar de todo o debate durante quase 4 anos aqui, e fizemos uma luta muito grande para a aprovação dessas metas e ações, e é muito ruim a gente ver que a maioria delas não tem resultado nenhum, né, que ficou no plano das intenções. E a gente precisa, de fato, e eu concordo plenamente, que a gente possa pegar cada meta dessa e acompanhar, assim, de uma forma bastante intensa, né, e com a participação maior dos nossos parlamentares, tendo em vista que a maioria deles, né, defende a educação, para que a gente possa verificar no MEC qual é a posição do Ministério com relação a cada meta dessa, como é que está, qual é a proposta do governo, se ele pretende ampliar, atender, ou já desistiu completamente, se tem outro plano, não é, em andamento, porque de fato a gente avançou muito pouco, né? Então, concordo plenamente, acho que isso tinha que ser prioridade. E eu ainda vou continuar defendendo e espero que a gente consiga, né, a gente não tem o prestígio que o Jorginho Melo tem, que o Jorginho, como presidente da Frente Parlamentar, e eu sou vice dele, só faço o que ele manda, da micro e pequena empresa, é muito bom. Agora, a gente precisa fazer um esforço aqui na casa para uma vez, pelo menos um mês, 2 semanas, só cuidar da educação, porque não adianta também a gente ficar vendo só alguns pontos. Ah, está faltando dinheiro na CAPES, está faltando não sei o quê. A gente tem que pegar qual é o contexto geral, todos os projetos que estão tramitando, fazer como fizemos com as mulheres, com um mês aí de mês de março, mês das mulheres. E votamos praticamente tudo que tinha das mulheres aí. Educação é fundamental, todo mundo sabe disso. Então, a gente tinha que pegar um mês, vamos botar aí agosto, setembro, sei lá, trabalhar todos os projetos que estão tramitando aqui, inclusive o Plano Nacional de Educação, e no mês de agosto ou setembro, definir um mês e parar isso aqui, só falar em educação, entendeu? Que essa é uma coisa que pode melhorar um pouquinho, né? Mas vou entrar aqui no relatório. Vem a essa comissão o projeto de lei número PLP 17/2019, de autoria do senador Álvaro Dias, o qual propõe excluir os espetáculos circenses da incidência do ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. A proposição consta de 2 dispositivos. O artigo 1º determina a exclusão do subitem 12.03 da lista de serviços anexa à Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2003, que inclui a prestação de serviço oferecida pelos espetáculos circenses como fato gerador para incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza. Já o artigo 2º consta a cláusula de vigência, a qual propõe que a futura lei entre em vigor na data da sua publicação. Em sua justificação, o autor da matéria enfatiza que a incidência do ISS sobre espetáculos circenses tornou mais grave a situação dos circos, que vem lutando para continuar suas atividades e propiciar entretenimento e cultura acessíveis à população brasileira. A matéria foi distribuída para apreciação da Comissão de Educação e também para a Comissão de Assuntos Econômicos. E, caso aprovada, segue para decisão no plenário. Não foram apresentadas emendas à proposição. Passo aqui a análise. Nos termos do artigo 102, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Educação opinar sobre matérias relativas às normas gerais sobre cultura, caso da proposição em análise. Quanto ao mérito do âmbito cultural, vale enfatizar o alerta dado pelo autor da matéria em que pesa a importância do circo na tradição cultural brasileira, uma vez que este leva entretenimento, cultura e inclusão social, principalmente às populações de periferia das cidades. A instituição da cobrança do ISS a partir de 2003 fez com que as trupes circenses passassem a ter uma renda substancialmente diminuída. Da mesma forma, procede a alegação do senador Álvaro Dias,
que precariedade dos recursos para os circos, particularmente os de menor porte, aqueles que instalam em lonas nas periferias das cidades. No Brasil, existe mais de 2.000 circos, sendo a maior parte deles de pequeno porte, pois apenas 80 deles poderiam ser classificados como médio ou grandes. O público anual gira em torno de 25 milhões de espectadores, particularmente das periferias, pois o circo continua sendo a grande diversão da população de baixa renda. No conjunto das políticas culturais, o circo se encontra abrigado entre as artes cênicas, sob os cuidados e supervisão do Fundo Nacional das Artes, FUNARTE, órgão responsável no âmbito do governo federal pelo desenvolvimento de políticas públicas de fomento às artes visuais, à música, ao teatro, à dança e ao circo. Além de manter uma escola de circo, a FUNARTE atua em apoio às artes circenses por meio dos programas como Cadastro de Profissionais e Grupos Circenses, de projetos de informação às prefeituras sobre como acolher o circo que chega à cidade, da realização e da divulgação de cursos e oficinas, da realização de concursos e prêmios e do apoio a festivais realizados no Brasil e no exterior. Do ponto de vista do apoio por parte do Poder Público Federal, o circo está abrigado no conjunto dos projetos possíveis de receber recursos do Programa Nacional de Apoio à Cultura, PRONAC, o qual mantém o Fundo Nacional da Cultura, FNC, que financia um grande leque de atividades culturais, conforme a Lei 8313 de 91, Lei Rouanet. Entretanto, uma simples consulta ao volume de recursos captados pela Lei Rouanet pode-se facilmente constatar que o circo é o primo pobre entre os outros setores das artes cênicas. Neste contexto, ainda que a FUNARTE e outras entidades governamentais semelhantes ofereçam um prêmio para o circo, sua sobrevivência é muito difícil, especialmente no que diz respeito ao atendimento das exigências municipais, elevadas taxas de incêndio, taxa de luz, água, entre as quais se inclui o pagamento do ISS. Entre as consequências dos altos custos da atividade circense e do pouco incentivo recebido, está a evasão de artistas para o estrangeiro. Estatísticas mostram que, nos últimos anos, inúmeros artistas circenses brasileiros transferiram-se para circos de outros países com grande sucesso. Diante disso, é mais do que bem-vinda a isenção da cobrança do ISS sobre os espetáculos circenses, proposta pelo senador Álvaro Dias, uma vez que o circo, apesar de sua ancestralidade, originalidade e potencial de promoção cultural, não recebe maior apoio para sua manutenção e mesmo expansão. Cabe enfatizar, ademais, que, quanto à constitucionalidade, a iniciativa da proposição tem amparo no artigo 24, inciso 1 e 156, inciso 3, do parágrafo 3º, ambos da Constituição Federal. O primeiro fixa a competência da União para legislar sobre direito tributário, concorrentemente com os Estados do Distrito Federal, especialmente no estabelecimento de normas gerais. Parágrafo 1 a 4º do artigo 24 da Constituição Federal. O segundo, mais específico, sobre ISS, reserva a lei complementar a definição do serviço tributário pelo imposto, daí a necessidade de usar este instrumento legislativo para a exclusão pretendida. A matéria não é de iniciativa privativa do Presidente da República, artigo 61, parágrafo 1 da Constituição Federal, e não está no rol das competências exclusivas do Congresso Nacional ou de qualquer de suas casas, expressos nos artigos 49, 51 e 52 da Constituição Federal. Todavia, no que tange à técnica legislativa, faz-se necessária a modificação do texto da emenda de proposição, no sentido de mencionar a alteração da Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003, conforme determina a Lei Complementar número 95 de 1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. E já entra no voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei complementar número 17 de 2019, nos termos da seguinte emenda. Dê-se a emenda do projeto de lei complementar número 17 de 2019 a seguinte redação, abre aspas, altera a lei complementar número 116 de 31 de julho de 2003 para excluir os espetáculos circenses da incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Esse é meu voto, senhor presidente. Não havendo quem queira se manifestar, encerra a discussão. E submeto o projeto
de Lei Complementar número 17 de 2019 a votação. Os senadores que concordam com o parecer do senador Exalcir permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório, que então passa a constituir o parecer desta comissão, que é favorável ao projeto, com a emenda apresentada. A matéria vai agora à Comissão de Assuntos Econômicos. Vamos para o item número 8 da pauta. Relator, senador Jorginho Melo. Relatório ao projeto de lei do Senado número 389 de 2016, terminativo. Eu até aproveito para consultar Vossas Excelências, que nós temos agora para deliberar só projeto terminativo, projeto de lei terminativo. Como nós não temos quórum suficiente, eu indago a Vossas Excelências se faremos a leitura e a discussão dos projetos e aguardaremos futuramente a hipótese de ter quórum para submeter à votação. Se há concordância dos colegas, eu agradeço e submeto então à discussão o projeto de lei número 389 de 2016, terminativo, que dispõe sobre a antecipação e comemoração de feriados. Autoria do senador Dário Berger, relatoria do senador Jorginho Melo. O relatório é pela aprovação com uma emenda que apresenta. Será realizada uma única votação nominal para o projeto e para a emenda, nos termos do relatório apresentado. Desta forma, concedo a palavra ao senador Jorginho Melo para leitura do seu relatório. Muito bem. Uma pena, senhor presidente, que não dá para deliberar. Não é porque essa matéria é da sua lavra, mas eu considero importante disciplinar a questão dos feriados nacionais. Mas inicio, senhor presidente, relatório da minha lavra. Vem a análise da Comissão de Educação e Cultura e Esporto, projeto de lei PLS 389 de 2016, de autoria do senador Dário Berger, que dispõe sobre a antecipação da comemoração de feriados. A proposição estabelece que, em seu artigo 1º, que os feriados serão comemorados antecipadamente nas segundas-feiras, caso recaiam nos demais dias da semana. Define, ainda que se excetuam desta obrigação, os feriados do dia 1º de janeiro, confraternização nacional universal, Carnaval, Sexta-feira Santa, 1º de maio, Dia do Trabalho, Corpus Christi, 7 de setembro, Dia da Independência, 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, e 25 de dezembro, Natal, bem como os feriados que ocorrem nos sábados e domingos. Por sua vez, o artigo 2º traz a cláusula de vigência que inicia 90 dias após a publicação da lei que vier a converter o projeto. De acordo com a justificação, o autor argumenta que os excessivos número de feriados, leva à drástica redução dos dias úteis destinados à produção e comercialização de bens e serviços, e que a proposição busca minimizar danos causados ao funcionamento das empresas, ao emprego dos trabalhadores e à arrecadação dos governos de todos os níveis da federação. A matéria foi encaminhada unicamente a esta comissão para apreciação em caráter terminativo, que lhe tendo sido apresentado emendas. Inicialmente, a matéria foi distribuída para a relatoria do senador Hélio José, que apresentou parecer favorável. Diante do encerramento do seu mandato, a proposição foi redistribuída com essa nova relatoria. Assim, concordamos com os termos apresentados e reiteramos na íntegra o relatório oferecido pelo senador. 2. Análise. Nos termos do disposto do inciso 2º do artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esse colegiado opinar proposições que versam, entre outros temas, seja datas comemorativas e homenagens cívicas. Por outro ângulo,
conforme disposto no inciso 1º dos artigos 49 e 91 dessa norma, foi confiada a esta comissão a competência de decidir tecnicamente sobre a matéria quanto ao mérito. Por não ter sido distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, cabe à Comissão de Educação pronunciar-se também em relação à constitucionalidade e juridicidade, e em especial no que diz respeito à técnica legislativa e à regimentalidade. Relativamente à constitucionalidade da proposição, verifica ser concorrente com os Estados e Distrito Federal a competência da União legislar sobre cultura, nos termos do artigo 24, inciso 9 da Constituição Federal. A Carta Magna também determina que a iniciativa do projeto de lei compete ao Congresso Nacional, nos termos do artigo 48, caput, por não tratar de matéria de iniciativa privativa do Presidente da República. Segundo estabelecido no artigo 1º, no inciso 1º do artigo 61, nem de competência exclusiva do Congresso Nacional e de qualquer outra casa, à luz dos artigos 49, 51 e 52. A escolha de um projeto de lei ordinário mostra-se apropriado a veiculação do tema, uma vez que a matéria não está reservada pela Constituição à esfera de lei complementar. Assim sendo, em todos os aspectos, verifica-se a constitucionalidade da iniciativa. Quando a juridicidade, a matéria está em consonância com o ordenamento jurídico nacional, inclusive no que concerne à técnica legislativa. Tendo em vista que o texto do projeto se encontra igualmente de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, redação e alteração e consolidação das leis. Passemos, pois, à análise do mérito da proposição. A igual regulamentação dos feriados se dá. A Lei 662, de 6 de abril de 49, com a redação concedida pela Lei 10.607, de 19 de dezembro de 2002, que declara feriado nacional os dias 1º de janeiro, 21 de abril, 1º de maio, 7 de setembro, 2 e 15 de novembro e 25 de dezembro. B. Pela Lei 6.802, de 30 de junho de 1980, que declara feriado nacional o dia 12 de outubro, para culto público e oficial a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E. C. Pela Lei 9.093, de 12 de setembro de 1995, com a redação conferida pela Lei 9.335, de 10 de dezembro de 96, que define como feriados civis os declarados em lei federal, a data magna do respectivo Estado, fixada em lei estadual e os dias do início e término do ano do centenário da fundação do município, fixado em lei municipal. Também prevê a criação de feriados religiosos de acordo com as tradições locais, declarados em lei municipal, em número máximo de 4 para cada município, neste excluído Sexta-feira da Paixão. A possibilidade da antecipação da comemoração dos feriados para segundas-feiras já havia sido tratado com a publicação da Lei 7.320, de 11 de junho de 1985, que excepcionava apenas os dias de confraternização universal, da Independência, do Natal e Sexta-feira Santa. Previa ainda que da Independência, dia da Independência, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e 25 de dezembro, Natal. Objetivo do autor da proposta é evitar a redução do número de dias úteis em razão da quantidade excessiva de feriados. Situação esta agravada quanto as efemérides ocorrem entre as terças e sextas-feiras, pelo popularmente conhecido enforcamento dos dias úteis. É, de fato, significativa a desvantagem acarretada por tal costume,
Os feriados prolongados não geram apenas prejuízos econômicos para o país, mas também educacionais, como a perda de preciosos dias letivos em razão da extensão do feriado, os dias em que acontece ou que eles se seguem. Além de gerar graves problemas administrativos, essa prática prejudica o ritmo e a continuidade do processo de aprendizagem em todos os níveis e modalidades de ensino. A opção pela antecipação da comemoração dos feriados para segundas-feiras decorre do fato de que seu eventual adiamento para as sextas-feiras acabaria por prejudicar o comércio, pois comprovadamente são sábados os melhores dias de venda para o comércio em geral. Com efeito, a possibilidade de se emendarem feriados com fins de semana fomentará as pequenas viagens e a práticas de atividades culturais, desportivas e de lazer. Eu estimulo as indústrias de turismo e de cultura, reconhecidas como as mais importantes geradoras de emprego e renda nas economias atuais. Também será capaz de garantir relevantes benefícios sociais e econômicos para o Brasil. Quanto ao aspecto cultural, em que pese o fato da comemoração dos feriados envolver facetas complexas do âmbito da tradição, da fé, dos interesses populares, a proposta em estudo teve o cuidado de preservar a data original das efemérides mais significativa do calendário nacional: 1º de janeiro, 1º de maio, 7 de setembro, 12 de outubro, 25 de dezembro. É importante analisar que a regulamentação dos feriados religiosos, com exceção do Carnaval, Sexta-feira Santa e Corpus Christi, considerados feriados nacionais, é feita pelos municípios, cabendo a eles resguardar os interesses local na escolha das datas. Assim, a comemoração por parte dos feriados próximos ao final de semana se mostra medida meritória e oportuna, capaz de garantir maior regularidade ao trabalho pedagógico e de permitir que, ao mesmo tempo que se preservem os feriados e datas comemorativas, mantendo-se aquecidas atividades produtivas, providência especialmente relevante em situações de grave crise econômica. Terceiro, voto. Conforme a argumentação exposta, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado 389/2016, com a emenda para que se segue apresentamos. Dá-se a redação artigo 1º, PLC 389/2006. Artigo 1º. Serão comemorados por antecipação nas segundas-feiras os feriados que criem nos demais dias da semana, com exceção dos que ocorrerem no sábado e domingo, e dos dias 1º de janeiro, Confraternização Nacional, Carnaval, Sexta-feira Santa, 1º de maio, Dia do Trabalho, Corpus Christi, 7 de setembro, Dia da Independência, 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, e 25 de dezembro, Natal, bem como aqueles reservados ao disciplinamento pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Esse é o parecer e voto, senhor presidente. Submeto à discussão a matéria. Eu só queria pedir licença ao nosso querido e estimado relator, senador catarinense Jorginho Melo, para acrescentar que o objetivo central dessa singela proposição é minimizar os danos ao funcionamento das empresas, dos próprios trabalhadores e da arrecadação dos governos federais, estaduais e municipais, causados, sobretudo, pelo excessivo número de feriados, circunstância que leva a uma drástica redução do movimento econômico nos respectivos entes da Federação Brasileira. E que, como os senhores puderam observar, o alcance desse projeto ele não é extremamente significativo,
porque datas consagradas do calendário nacional, elas foram preservadas na íntegra no seu respectivo dia que acontece o feriado. Mas os outros feriados que não têm aquela relevância imensa, como Natal, como Dia do Trabalhador, como Proclamação da República, e que foram, inclusive, através de emenda, tem os pontos facultativos, e que foram bem abordados pela emenda que apresentou o senador Jorginho Melo. E aí outra coisa que eu queria, estudei um pouco essa matéria, e aí o feriado, a proposta é do feriado de terça a sextas-feiras. Ora, muita gente até já me perguntou por que eu não deixo de sexta-feira, por que eu antecipo, a minha proposta antecipo de sexta-feira também para segunda-feira. Porque, como bem relatou o senador Jorginho Melo, o final de semana, as sextas-feiras, os sábados, são os melhores dias para o comércio em todo o país, enquanto que a segunda-feira é o pior de todos os dias. De maneira que a antecipação para segunda-feira seria importante e salutar. De maneira que esse projeto, inclusive, essa lei... Essa situação já vigorou no Brasil em 1985, que foi aprovada através da Lei 7.320 e que, posteriormente, foi revogada por outra lei, porque ela não preenchia, vamos dizer assim, na totalidade os interesses da população brasileira. De maneira que isso também pode... trazer mais segurança às famílias, que podem se planejarem com antecedência as suas respectivas viagens. Isso também poderá influenciar substancialmente nos destinos turísticos, onde as pessoas e as famílias terão oportunidade de viajar já com a segurança do feriado assegurado. E, portanto, me parece que, da forma como foi aprovado, o alcance, muito embora não seja amplo e restrito com todos os feriados, mas que é um avanço significativo, é um início de um novo conceito, de uma nova cultura, e que vem de encontro não só o sistema produtivo como um todo, mas os próprios trabalhadores, que vão ampliar, de repente, o seu feriado e vão ter oportunidade de destinar esse período para outras atividades, inclusive de lazer. De maneira que, evidentemente, evidente que eu peço também a aprovação dos prezados colegas, embora seja terminativo, e que, como nós não temos quórum, vamos deixar para discutir numa próxima oportunidade. Eu sou relator de 2 projetos e gostaria de pedir ao senador Flávio Arnes que pudesse assumir a presidência dos trabalhos para que eu pudesse fazer a relatoria dos 2 projetos, que são terminativos, mas que aí a gente vai agilizando os nossos trabalhos. Muito bem. Agradeço ao senador Dário Berger, parabenizo o senador, assim como o senador Jorginho Melo, o senador Esperidião Amin, por representarem tão bem o querido estado de Santa Catarina e o Brasil, onde a minha família também tem as suas origens, em Forquilinha, perto de Criciúma, e em Brusque, também perto de Itajaí. Mas eu passo, então, a ler o item número 11 da pauta. É o projeto de lei número 683 de 2019, terminativo, confere ao município de Florianópolis, no estado de Santa Catarina,
o título de Capital Nacional da Nanotecnologia e Novos Materiais. Autoria, senador Jorginho Melo. Relatoria, senador Dário Berger. Relatório pela aprovação. Concedo a palavra ao senador Dário Berger para a leitura do relatório. Tem assento. Tem assento. Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, vem a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, projeto de lei número 683 de 2019, de autoria do senador Jorginho Melo, que propõe seja conferido ao município de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, o título de Capital Nacional da Nanotecnologia e Novos Materiais. A proposição consta de 2 artigos. O artigo 1º confere a referida homenagem e o artigo 2º dispõe sobre a futura lei que entra em vigor na data da sua publicação. Em sua justificativa, o autor da matéria afirma que a homenagem tem por objetivo, entre aspas, abre aspas, fazer justiça aos esforços empreendidos pela população local na conservação e continuidade desta importante tradição empreendedora. A matéria foi distribuída para apreciação exclusiva e terminativa na Comissão de Educação e não foram apresentadas emendas à proposição. A análise, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Nos termos do artigo 102, do inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Educação opinar sobre as matérias que versem sobre homenagens cívicas, caso do projeto de lei do senador Jorginho Melo, ora em análise. Nanotecnologia é um entendimento e controle da matéria em nanoescala, em escala atômica e nuclear e molecular. Deixa eu repetir. Em escala atômica e molecular. Atua no desenvolvimento de materiais e componentes para as diversas áreas de pesquisas, como medicina eletrônica, ciência da computação e engenharia de materiais. A nanotecnologia se iniciou com a criação no ano de 1981, do microscópio de varredura por tunelamento, que tornou possível a observação de átomos e moléculas em nível atômico. O uso do STM, que é o microscópio de varredura por tunelamento, juntamente com outros equipamentos, possibilitou a exploração de materiais em nanoescala. Os cientistas afirmam que, por meio da nanotecnologia, é possível desenvolver materiais e componentes melhores, pois os materiais trabalhados nas escalas métricas que conhecemos não se comportam da mesma maneira em nanoescala. Gases, líquidos e sólidos trabalhados em nanoescala podem se tornar mais forte ou ganhar em propriedades como condução de calor e eletricidade, ficar mais reativos, mudar de cor e outros fenômenos. A nanotecnologia desponta como a provável a provável nova onda de tecnologia relevante para a complexidade da indústria brasileira. De acordo com os órgãos oficiais, a previsão é que o mercado de nanotecnologia alcance o valor de 5 trilhões até 2020, com crescimento de 27% ao ano no Brasil. Em Santa Catarina, o segmento fatura 40 milhões ao ano e conta com 28 empresas, sendo que 90% delas estão em Florianópolis. Pela sua representatividade, o setor de nanotecnologia foi incluído entre os principais eixos do Plano de Desenvolvimento Municipal de Florianópolis. O município já possui empresas de nanotecnologia que são referências mundiais, além de um conjunto significativo de pesquisas e projetos relacionados ao tema dentro das universidades.
Os 28 empreendimentos instalados em Santa Catarina se beneficiam da articulação com centros de pesquisas, como Laboratório Interdisciplinar para o Desenvolvimento de Nanoestruturas da Universidade Federal de Santa Catarina, parques tecnológicos, incubadoras, programas de fomento como Parque INSAP, como Sinapse de Inovação e Fundação CERTES. Ademais, como bem destaca o autor da matéria, Florianópolis foi prepulsora na instalação do primeiro arranjo promotor de inovação de nanotecnologia do país. Este arranjo cresceu e se consolidou no Estado e recentemente passou a ser nacional. Por essas razões, é pertinente, oportuna, justa e meritória a iniciativa de conferir ao município de Florianópolis o título de Capital Nacional da Nanotecnologia e Novos Materiais. Tendo em vista o caráter exclusivo da distribuição à Comissão de Educação, cabe igualmente a esta comissão apreciar os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e também legalidade da proposição. No que se diz respeito à constitucionalidade, a proposição obedece os requisitos constitucionais formais para a espécie normativa, não afronta dispositivos de natureza material da Carta Magna. Quanto à juridicidade, a matéria não afronta o ordenamento jurídico nacional, da mesma forma, no que tange à técnica legislativa, não há qualquer óbice ao texto do projeto, que está de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Sendo assim, o projeto de lei em questão atende aos aspectos de natureza constitucional e técnica e também jurídica. O voto, diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 683 de 2019. É o relatório, senhor presidente. Muito bem, está em discussão a matéria. Só quero alertar o autor do requerimento, meu querido amigo Jorginho Melo, que logo nós temos que apresentar um outro projeto, porque Brasília logo vai ultrapassar o Florianópolis. Mas tudo bem, por enquanto fica como a capital, provisoriamente. Provisoriamente, também. Senador Jorginho Melo. Muito bem, senador Isalci. Vossa Excelência além de ser um competente senador, é um homem que todos nós respeitamos e eu o conheço já como deputado federal. Não tenha dúvida, vamos dividir essa capital de todos os brasileiros. Eu vou ao encontro do que as forças produtivas de Santa Catarina, de tecnologia, da Universidade Federal, no sentido de nos dizer, isso tudo é novo. Nanotecnologia, esses nomes todos invocados aí, a gente conhece pouco, mas é a tecnologia fazendo melhor, com materiais diferentes, na área da saúde, na área da tecnologia, de laboratórios, de ensino dentro da universidade, cremes, remédios, enfim. E Santa Catarina saiu na frente pelo complexo que tem no Centro de Tecnologia, lá na capital. Então, 25% de todas as empresas do Brasil, levantamentos de que existe 25% estão implantadas em Santa Catarina. Então, por isso, para fazer uma homenagem à capital de todos os catarinenses, eu agradeço a relatoria do senador Dário Berg e a aprovação de todos os senhores, na certeza que nós vamos estar reconhecendo não só a nossa Universidade Federal, mas as pessoas que lá têm o plano de desenvolvimento do município, que contempla, né, a nanotecnologia como uma das prioridades para o município nos próximos 10 anos. Muito obrigado. Muito bem. Quero mencionar da minha parte também a alegria de ver citada a Universidade Federal de Santa Catarina, uma universidade que é referência no Brasil, assim como a do Paraná, né, pioneira também, mais de 100 anos de existência, né, e, ao mesmo tempo, destacar a importância dessa área da nanotecnologia e
como Vossa Excelência mencionou também, importante para todos os setores, e é interessante como isto pode trazer divisas, progresso, desenvolvimento, pesquisa, emprego, né? E tudo fruto, não há dúvida alguma, da educação. A educação é que vai levar, através da pesquisa, particularmente que é desenvolvida nas universidades públicas, a esse novo patamar de desenvolvimento que a gente almeja. Não encerro a discussão e a votação também vão ser feitas em ocasião oportuna. Passamos ao item 12 da pauta, relatório, projeto de lei número 684 de 2019, terminativo, reconhece o Estado da Santa Catarina como polo náutico do Brasil. Autoria, senador Jorginho Melo. Relatoria, senador Dário Berger. Relatório pela aprovação nos termos do substitutivo que apresenta. Observação. Se aprovado o substitutivo, a matéria será incluída na pauta da próxima reunião para apreciação em turno suplementar, nos termos do disposto no artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal. Concedo a palavra ao senador Dário Berger para leitura do relatório. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, vem a Comissão de Educação, Cultura e Esporte para a decisão terminativa, o projeto de lei número 684, de autoria do eminente senador Jorginho Melo, que reconhece o Estado de Santa Catarina como polo náutico do Brasil. O projeto é composto de 2 artigos também. O primeiro deles institui o referido reconhecimento e o segundo prevê a entrada em vigor na data de sua publicação. Na justificação, o autor apresenta dados acerca da indústria náutica e o papel de destaque do Estado de Santa Catarina. A proposição não recebeu emendas, foi distribuída para análise terminativa desta comissão. Análise, senhor presidente. Nos termos do regimento interno e do artigo 102 do Senado Federal, compete à Comissão de Educação opinar sobre proposições que versem sobre essa matéria. O Estado de Santa Catarina é o estado mais relevante da indústria náutica brasileira. É detentor de 60% do mercado de construção de embarcações náuticas no país, à frente de estados como Rio de Janeiro e São Paulo, e tem sido o destino escolhido para a instalação de importantes plantas de fabricantes internacionais. A indústria náutica emprega somente em Santa Catarina mais de 5.000 trabalhadores. Essa mão de obra atualmente especializada é responsável por todo o processo de fabricação, que vai do desenvolvimento do projeto, laminação, montagem, marcenaria, estofaria, até a instalação de componentes elétricos e mecânicos. O município de Itajaí é, sem dúvida, um dos destaques do Estado. Detentor do maior PIB de Santa Catarina, recebeu em 2018 o estaleiro Sedna Group, vindo do Estado de São Paulo. Somente as atividades do grupo serão responsáveis por gerar 300 vagas de emprego. Trata-se de uma atividade econômica em forte crescimento e que pode ser considerada como de tradição no estado de Santa Catarina. O seu reconhecimento como polo náutico reveste de justiça. O projeto é, portanto, meritório. Por fim, cabe salientar que não há óbice relativo à constitucionalidade, juridicidade e adequação regimental da proposição. Quanto à técnica legislativa, consideramos que o projeto carece de reparos no artigo 1º, onde há somente a descrição do objetivo da futura lei, mas não há a criação do referido reconhecimento. E no artigo 2º é necessária a inicial maiúscula na palavra lei. Além disso, falta um ponto
final no artigo. Oferecemos, portanto, emenda substitutiva para efetuar os reparos necessários. O voto, senhor presidente. Em face do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei de número 684 de 2019, na forma do substitutivo a seguir. Emenda Comissão de Educação substitutiva ao projeto de lei 684 de 2019, que reconhece ao Estado de Santa Catarina como polo náutico do Brasil. Congresso Nacional decreta, artigo 1º, o título de polo, artigo 1º, o título de polo náutico do Brasil é conferido ao Estado de Santa Catarina. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem. Está em discussão a matéria. Senador Jorginho Melo. Só para o senador Exalci, antes que ele se retire, esse não vai dar para dividir com Brasília, né? Porque, pelo que eu sei, não tem água por aqui, né? É um lago. Só o lago. Você sabe que Brasília é o segundo... tem mais lancha e barcos. É o Distrito Federal, só para o seu conhecimento. Segundo do Brasil. Eu tenho uma inveja desse pessoal daqui, porque eu não tenho, né? Imagina, senador Exalci, se tivesse cento e tantas praias, já pensou? Só em Florianópolis. Olha, só para curiosidade, Jorginho, eu fui o presidente da comissão da MP 781, que trata do INSS, né? Nós temos em Brasília 37 mil pescadores que recebem o seguro-defesa. Para você ver como é que estava a situação do INSS. 37 mil. Só no Lago Paranoá. Eu quero, senhor presidente, senador, com a referida vênia, eu quero fazer uma homenagem ao deputado estadual Luiz Fernando Vampiro, lá de Santa Catarina. Ele foi o mentor intelectual desse título, então eu quero dividir com ele, e é através deles que eu fiz esse PLP, e agradeço a aprovação do querido senador Dário Berg, homem que Santa Catarina conhece, respeita, pelo que foi, pelo que é e pelo que vai ser, em favor daquele Estado que nos enche de orgulho. Então, agradeço e peço a aprovação de todos os senhores senadores e senhoras senadoras. Eu quero também mencionar que no relatório foi mencionada várias vezes o nome do município de Itajaí, né? E eu quero destacar que, para todo o Brasil, que é impressionante a beleza de um município portuário. É um porto, mas ruas extremamente organizadas, limpas, floreiras, flores, jardinagem, não é? Uma beira-mar maravilhosa, com restaurantes assim bonitos, atraentes, com o povo participando bastante, um mercado municipal altamente frequentado também no município, e uma PAI no município de Itajaí, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, das primeiras no Brasil. Mais de 2.000 municípios com a PAI, e a de Itajaí é uma das primeiras no movimento das APAIs. Então, a menção ao município de Itajaí, ao lado de Camboriú, né, isso aí traz que Santa Catarina realmente é bela e santa, na Catarina. Por natureza. Por natureza, mas também não só pelas praias. Eu diria também pelo interior, pela formação cultural do povo, né, a serra, enfim, todo o estado é muito bonito. Muito bem, não havendo mais quem queira discutir, interrompemos a discussão e a votação para serem realizadas em ocasião posterior. Devolvo a presidência com prazer ao senador Dário Berg. Deixa eu só utilizar mais um pouco do serviço de Vossa Excelência para submeter à apreciação dos colegas senadores um requerimento que trata-se do convite que será formulado, e gostaria de obter a
aquiescência de todos os senadores presentes, para convidar o ministro Osmar Terra para aqui fazer uma exposição dos temas relacionados à cultura e ao esporte. Com o advento agora da reforma administrativa proposta pelo senhor presidente da República, os antigos Ministérios do Esporte e do Turismo, ou melhor, Ministério do Esporte e Ministério da Cultura, transformaram-se em secretarias especiais ligadas ao Ministério da Cidadania. Desta forma, na minha opinião, se faz importante acompanhar o desenvolvimento das atividades desempenhadas pelo atual Ministério, a fim de que essa comissão possa tomar conhecimento dos planos, dos projetos, das ações voltadas, então, para a cultura e para o esporte. E que eu queria submeter isso aqui, esse requerimento, senhor presidente, à apreciação dos senhores parlamentares, dos senhores senadores, sendo que a data será definida em comum acordo com a disponibilidade da agenda do ministro e com essa respectiva comissão. Era o requerimento que eu gostaria de submeter à apreciação de Vossas Excelências, senhor presidente. Muito bem. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir em votação, senhores senadores que concordam com o requerimento, permaneçam como estão. Aprovado. Como? Isso. Eu até, se Vossa Excelência permite, senador Dário Berg, eu tenho um requerimento extra-pauta convidando o presidente da CAPES para vir aqui a esta comissão para explicar também vamos dizer, os desafios, as políticas, os encaminhamentos daquele órgão que é tão importante para o ensino, para a pesquisa, para a extensão, a dificuldade que houve recentemente em relação à concessão de bolsas pela CAPES e, principalmente, também a articulação que a CAPES tem com a educação básica no Brasil, na parte de formação de professores e acompanhamento da educação básica. Então, se Vossa Excelência e os senadores concordarem, colocar como requerimento extra-pauta, mas passo a presidência a Vossa Excelência. Muito bem. Senador Flávio Arnes apresenta requerimento nos termos do artigo 58, parágrafo 2º da Constituição Federal, o Regimento Interno do Senado Federal, para a realização de audiência pública, cujo objetivo é debater as ações de coordenação, de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior no âmbito de políticas de educação superior no Brasil. E justifica que a audiência pública é necessária para debater a atual problemática decorrente do contingenciamento de recursos na educação federal, que pode afetar os programas de bolsas de estudo, pós-graduação, mestrado, doutorado, e etc., e etc., e etc. Portanto, eu já quero de antemão cumprimentar mais uma vez o senador Flávio Arnes pela iniciativa, e evidentemente que conta com meu apoio. Eu acho importante, oportuno e salutar que a gente faça essa audiência pública para obter a posição oficial do governo com relação a essa problemática bastante importante e fundamental para o futuro do Brasil. Submeto à discussão dos senhores senadores, não havendo quem queira discutir. Aprovado. Bem, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos os senadores e senadoras.